Sombras do Coração. Capítulo 1. Um encontro inesperado. Kim Min-ho, aos 28 anos, já havia testemunhado mais escuridão do que a maioria das pessoas veria em toda a vida. O clã Jiangsu não era apenas sua família, mas seu destino e sua prisão. Naquela noite chuvosa em Seul, ele observava o reflexo das luzes de neon nas poças d'água, refletindo sobre como sua existência havia se transformado em uma série de ordens, ameaças e dívidas de sangue. O bar Lua Azul era território do clã. Min-ho supervisionava a movimentação de um canto escuro, enquanto seu primo, Tai-woo, negociava com comerciantes locais sobre a taxa de proteção, extorsão disfarçada de segurança. Era o negócio da família, algo ao qual Min-ho havia se acostumado, ou pelo menos era o que tentava convencer a si mesmo todas as noites. Tai-woo se aproximou para informar que o chefe do clã, tio de Min-ho, queria que ele liderasse a operação de expansão no distrito de Hongdae. Era uma oportunidade para provar seu valor, já que ser sobrinho do líder não significava privilégios, mas sim a necessidade de demonstrar lealdade em dobro. Após combinar os detalhes para o dia seguinte, Min-ho decidiu caminhar para clarear a mente antes de retornar ao seu apartamento. O ar noturno estava fresco após a chuva, e suas andanças sem rumo o levaram até a Universidade de Seul. O campus estava quase vazio, exceto por alguns estudantes retardatários. Foi então que avistou uma jovem sentada em um banco sob um poste de luz, completamente absorta em um livro, apesar da hora tardia. Seu cabelo longo caía como cortina sobre o rosto, e o gesto ocasional de ajeitá-lo atrás da orelha hipnotizou Min-ho por alguma razão. Normalmente ele teria seguido seu caminho, pois pessoas de seu mundo não se misturavam com estudantes universitários, realidades incompatíveis. Mas algo naquela cena o fez parar. Quando 3 homens se aproximaram da jovem com intenções claramente maliciosas, Min-ho agiu por instinto. Aproximou-se fingindo conhecê-la, afirmando que estava esperando por ela há meia hora. Os homens hesitaram ao avaliar Min-ho, cuja postura e cicatriz facial geralmente bastavam para afastar problemas. Para surpresa de Min-ho, a jovem entrou no jogo com naturalidade, desculpando-se por perder a noção do tempo enquanto estudava. Os 3 homens recuaram e se afastaram. Quando estavam longe o suficiente, a jovem agradeceu, comentando que havia percebido a aproximação deles e que Min-ho parecia saber se defender. Ela se apresentou como Park Ji-eun e o chamou de herói anônimo da noite. Min-ho hesitou antes de revelar seu verdadeiro nome, algo incomum para alguém que vivia nas sombras. Havia algo em Ji-eun, uma luz, uma sinceridade, que tornava impossível mentir. Min-ho comentou que estava tarde para ela estudar sozinha, tentando soar casual, como se não fosse um criminoso conversando com uma universitária inocente. Ji-eun explicou que tinha um exame importante no dia seguinte e que o dormitório era barulhento demais para se concentrar. Reconhecendo que estava ficando tarde, ela concordou quando Min-ho ofereceu acompanhá-la por segurança. Durante o caminho pelo campus, Ji-eun falou sobre seu curso de literatura coreana, seus sonhos de se tornar professora e seu amor pela poesia clássica. Min-ho apenas escutava, fascinado por aquele vislumbre de um mundo tão diferente do seu. Quando chegaram ao dormitório feminino, Ji-eun perguntou o que Min-ho fazia da vida. A pergunta o pegou desprevenido. Ele respondeu vagamente que trabalhava com segurança, o que não era exatamente uma mentira. Ao se despedirem, Ji-eun sugeriu que talvez se vissem novamente. Era uma pergunta casual, sem expectativas. Min-ho sabia que o sensato seria dizer adeus e nunca mais cruzar o caminho dela. Mas, surpreendendo a si mesmo, ele sugeriu um encontro no Café Seosula no dia seguinte, após o exame dela. Ji-eun aceitou animadamente, marcando para as 4 horas. Min-ho retornou ao seu apartamento com a mente em turbilhão. Questionava-se sobre o que estava pensando ao marcar um encontro com uma universitária. Seus mundos não poderiam ser mais diferentes. Ele vivia nas sombras, ela na luz. Ele destruía, ela construía. Ele era um criminoso, ela uma estudante com sonhos e aspirações. Contudo, ao fechar os olhos, tudo que conseguia visualizar era o sorriso sincero e luminoso de Ji-eun.
sem o peso da desconfiança que marcava todas as interações em seu mundo. Adormeceu pensando em poesia e literatura, elementos que há muito haviam desaparecido de sua vida. Na manhã seguinte, a realidade o atingiu com força total. Tai Wu e outros 3 homens do clã o esperavam no ponto de encontro para a operação em Hongdae. Min-ho tentou disfarçar sua distração quando o primo comentou sobre seu estado mental, alegando que estava apenas planejando a abordagem aos comerciantes. O dia transcorreu como uma tortura. Visitaram 5 estabelecimentos, observando o medo nos olhos dos proprietários enquanto Tai Wu explicava os serviços oferecidos. A maioria concordou imediatamente ou tentou negociar, mas o dono de uma pequena livraria se recusou. Tai Wu ameaçou o livreiro e ordenou que os homens começassem a destruir o estabelecimento. Min-ho observava a cena, como sempre fazia, nunca interferia. Mas naquele dia, algo estava diferente. Talvez fosse o encontro com Ji-eun na noite anterior, ou o fato de estarem em Hongdae, onde ela estudava. Pela primeira vez, Min-ho sentiu vergonha das ações do grupo. Para surpresa de todos, inclusive dele mesmo, Min-ho interveio, dizendo que já bastava. Argumentou que o livreiro havia entendido o recado. Tai Wu, desconfiado da atitude incomum do primo, concordou relutantemente, dando ao comerciante uma semana para reconsiderar. Quando saíram, Tai Wu questionou Min-ho sobre sua súbita compaixão. Min-ho mentiu, afirmando que era estratégia. Destruir completamente o negócio não traria lucro, pois o homem precisava ter algo a perder. Ao término da ronda, já passava das 3 da tarde. Min-ho informou a Tai Wu que tinha um assunto pessoal para resolver e que reportaria ao chefe mais tarde. Embora desconfiado, Tai Wu não insistiu. Min-ho correu para o café Seosula, chegando exatamente às 4 horas. Para sua surpresa, Ji-eun já o aguardava, sentada junto à janela. Ela sorriu ao vê-lo, causando novamente aquela estranha sensação de calor em seu peito. Quando Ji-eun perguntou sobre seu dia, Min-ho mentiu, dizendo que havia sido tranquilo. Como poderia explicar que passara o dia ameaçando pessoas como ela? Como contar que, enquanto ela fazia seu exame, ele destruía o sonho de um livreiro? Ji-eun falou animadamente sobre seu exame, sobre como havia estudado o autor certo e se sentia confiante. Min-ho a observava fascinado, não apenas por sua beleza, mas por sua paixão, pelo brilho em seus olhos ao falar de literatura. Quando Ji-eun perguntou se Min-ho gostava de ler, a questão o pegou desprevenido. Ele admitiu que costumava gostar muito de ler quando era mais jovem, antes de ser arrastado para os negócios da família. Livros haviam sido seu refúgio, sua escapatória. Ji-eun ficou entusiasmada ao descobrir que Min-ho apreciava poesia e romances históricos, coincidindo com seus próprios estudos de poesia clássica coreana. Sem perceber, Min-ho se viu engajado na conversa mais genuína que tivera em anos. Falaram sobre Kim So-woo e Yoon Dong-ju, sobre como suas palavras capturavam a essência da alma coreana. Ji-eun recitou versos de memória, e Min-ho se surpreendeu ao lembrar de alguns também. Por algumas horas, Min-ho esqueceu quem era. Esqueceu o clã, as ameaças, a violência. Naquele café aconchegante com o aroma de café no ar e a voz suave de Ji-eun, ele era apenas um homem normal conversando com uma mulher extraordinária. Quando finalmente olharam para o relógio, já era noite. Haviam conversado por horas sem perceber a passagem do tempo. Ji-eun mencionou que precisava ir, pois tinha aula cedo no dia seguinte. Min-ho perguntou se poderia vê-la novamente, sabendo que estava se aprofundando em águas perigosas. Ji-eun sorriu e o convidou para um festival de lanternas no Parque Yeouido no dia seguinte. Min-ho sabia que deveria recusar, que deveria encerrar aquilo antes que alguém se machucasse, provavelmente ela. Mas ao olhar nos olhos esperançosos de Ji-eun, não conseguiu dizer não. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. Capítulo 2. Entre dois mundos. O Festival de Lanternas no Parque Yeouido era um espetáculo de luzes e cores. Centenas de lanternas flutuavam pelo rio Han, cada uma carregando desejos e sonhos. Ji-eun estava deslumbrante em um vestido simples, seu rosto iluminado pelo brilho suave das lanternas. Ela explicou a Min-ho que, segundo a tradição,
os desejos feitos ao soltar as lanternas se realizariam. Compraram 2 lanternas e se aproximaram da margem do rio, juntando-se aos casais e famílias que criavam uma atmosfera de esperança e celebração. Quando Ji-eun perguntou sobre o desejo de Min-ho, ele respondeu que não poderia contar ou não se realizaria. Na verdade, Min-ho contemplava o que pedir: liberdade, uma nova vida, redenção. Havia tantas possibilidades, tantos desejos impossíveis. Juntos, soltaram suas lanternas e observaram-nas se elevarem lentamente, juntando-se a centenas de outras que já flutuavam pelo rio. Era uma visão mágica, quase surreal. Quando Ji-eun quebrou sua própria regra e perguntou o que Min-ho havia desejado, ele respondeu honestamente: uma segunda chance. Ji-eun não questionou o significado, apenas entrelaçou seus dedos nos dele. Seu toque era suave e reconfortante. Ficaram assim por um longo tempo, observando as lanternas se afastarem, levando consigo seus desejos mais profundos. Depois do festival, caminharam pela margem do rio, conversando sobre diversos assuntos. Ji-eun falou sobre sua família em Busan, sobre como veio para Seul perseguir seu sonho de se tornar professora, sobre seus medos e esperanças. Quando Ji-eun perguntou sobre Min-ho, ele ficou tenso. O que poderia contar? Que foi criado por um tio criminoso após a morte dos pais? Que sua educação consistiu em aprender a intimidar pessoas e coletar dívidas? Min-ho respondeu evasivamente que não havia muito para contar. Perdeu os pais cedo, foi criado pelo tio e não teve muita oportunidade de estudar. Não era exatamente uma mentira, mas estava longe de ser a verdade completa. Ji-eun expressou sua condolência pela perda dos pais de Min-ho, apertando sua mão em sinal de apoio. Ninguém havia demonstrado empatia por sua perda em muito tempo. No mundo do clã, demonstrar tristeza era sinal de fraqueza. Continuaram caminhando em silêncio por alguns minutos, até que Ji-eun parou de repente e perguntou o que Min-ho realmente fazia. Ela notou que ele sempre ficava tenso quando o assunto era seu trabalho. Min-ho admitiu que era complicado. Trabalhava para o tio em um negócio de família do qual não se orgulhava, mas ao qual estava preso. Ji-eun ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Min-ho esperava que ela se afastasse, que percebesse que ele não era o tipo de pessoa com quem deveria se envolver. Mas em vez disso, ela se aproximou mais. Ji-eun afirmou que ninguém está realmente preso a nada, que sempre há escolhas. Suas palavras atingiram Min-ho como um soco. Escolhas? Que escolhas ele tinha? Nasceu no clã, foi criado no clã. Era tudo o que conhecia. Ji-eun tocou suavemente o rosto de Min-ho, seus dedos traçando a cicatriz que descia do olho esquerdo até a bochecha. Uma lembrança de sua primeira lição no clã. Ela disse que não estava julgando, apenas acreditava que todos merecem uma segunda chance, como a que ele desejou em sua lanterna. Naquele momento, olhando nos olhos de Ji-eun, Min-ho sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. A esperança de que talvez pudesse haver um caminho diferente para ele. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Min-ho. Era Tai-woo. Min-ho ignorou a chamada, mas sabia que não poderia ignorar sua realidade por muito mais tempo. Relutantemente, Min-ho disse que precisava ir e ofereceu acompanhar Ji-eun até o dormitório. No caminho de volta, caminharam em silêncio confortável, suas mãos ainda entrelaçadas. Ao chegarem ao dormitório, Ji-eun convidou Min-ho para um mercado noturno em Namdaemun no dia seguinte. Min-ho sabia que deveria recusar, que deveria encerrar aquilo antes que ficasse mais complicado. Mas ao olhar nos olhos dela, cheios de expectativa e algo mais, algo que parecia muito com afeto, não conseguiu dizer não. Ji-eun sorriu. E antes que Min-ho pudesse reagir, ficou na ponta dos pés e lhe deu um beijo suave na bochecha antes de entrar no dormitório. Min-ho ficou paralisado por alguns minutos, tocando o local onde os lábios dela haviam estado. Algo estava acontecendo com ele, algo que não conseguia controlar. Pela primeira vez em anos, queria ser uma pessoa melhor, queria ser digno do olhar que Ji-eun lhe dirigia. Um olhar sem julgamento, cheio de possibilidades. Seu celular tocou novamente. Desta vez, Min-ho atendeu. Era Tai-woo, irritado, informando que o chefe queria um relatório sobre Hongdae, e que todos estavam esperando por ele.
Ao chegar à mansão do tio, todos já estavam reunidos na sala de reuniões. Kang Sung-min, tio de Min-ho, comentou sarcasticamente sobre sua ausência, mencionando que Tai-woo já havia relatado sobre a misericórdia demonstrada ao livreiro. Min-ho explicou que foi uma decisão estratégica. Destruir o negócio não traria lucro, pois o homem precisava ter algo a perder para que o acordo fosse efetivo. Seu tio o observou longamente, procurando sinais de mentira. Quando questionado sobre onde esteve o resto do dia, Min-ho mentiu, dizendo que estava investigando outros estabelecimentos em Hongdae, buscando negócios lucrativos ainda não incluídos na lista do clã. Seu tio, não totalmente convencido, informou que esperava resultados concretos no dia seguinte. O livreiro tinha até o fim do dia para aceitar a oferta. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer ameaça verbal. Min-ho sabia o que aconteceria se o livreiro recusasse novamente. Destruição total, não apenas de seu negócio, mas potencialmente de sua vida. A reunião continuou com discussões sobre outros territórios e operações. Min-ho participava mecanicamente, sua mente dividida entre o mundo sombrio em que vivia e o vislumbre de luz que Ji-eun havia trazido para sua vida. Ao retornar ao apartamento, exausto física e emocionalmente, Min-ho decidiu ligar para Ji-eun pela manhã e cancelar o encontro no mercado noturno. Era o correto a fazer, afastar-se antes que ela se machucasse, antes que ele a arrastasse para seu mundo de sombras. Contudo, Min-ho percebeu que não tinha o número de telefone dela. Seus encontros haviam sido combinados pessoalmente, sem troca de contatos. A única maneira de cancelar seria não aparecer, deixando-a esperando, confusa e possivelmente magoada. A ideia de magoar Ji-eun causou-lhe dor física. Min-ho concluiu que não poderia simplesmente não aparecer. Teria que encontrar uma maneira de cumprir sua obrigação com o clã, e ainda assim encontrá-la, nem que fosse apenas para se despedir adequadamente. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. Na manhã seguinte, Min-ho acordou determinado a resolver rapidamente a situação com o livreiro, para poder encontrar Ji-eun no mercado noturno. Chegou à livraria antes dos outros membros do clã. O proprietário, Park Jun-ho, estava reorganizando os livros derrubados no dia anterior, e empalideceu ao ver Min-ho. Min-ho explicou que não viera destruir nada, mas alertar que seus colegas voltariam naquele dia. Se o livreiro recusasse novamente, não seria apenas sua loja que sofreria. Intrigado, o Sr. Park perguntou por que Min-ho estava avisando-o. Repetindo as palavras de Ji-eun, Min-ho respondeu que acreditava que sempre há escolhas e estava tentando fazer a certa. O livreiro observou que Min-ho não era como os outros, e após refletir, concordou em pagar a taxa, pelo menos até encontrar uma saída, como mudar de localização, ou recomeçar em outro distrito. Min-ho saiu da livraria sentindo-se estranho por ter ajudado alguém que deveria estar extorquindo. Não teve tempo de contemplar as consequências, pois Tai-woo e os outros homens já estavam chegando. Tai-woo questionou Min-ho sobre estar falando sozinho com o livreiro. Min-ho respondeu casualmente que estava apenas garantindo que o homem entendesse a seriedade da situação. De fato, quando entraram, o Sr. Park aceitou os termos sem resistência, entregando o dinheiro que havia separado. Tai-woo pareceu satisfeito, mas continuava lançando olhares desconfiados ao primo. O resto do dia seguiu o mesmo padrão. Visitaram outros estabelecimentos, coletaram taxas de proteção e expandiram o território. A cada hora, Min-ho ficava mais ansioso, verificando constantemente o relógio. O mercado noturno começaria às 7, e já passava das 5. Tai-woo notou a ansiedade de Min-ho, perguntando se ele tinha algum compromisso importante. Min-ho mentiu, dizendo que estava apenas cansado por não ter dormido bem. Finalmente, por volta das 6:30, terminaram a ronda. Quando Tai-woo sugeriu que fossem reportar ao chefe, Min-ho disse que tinha algo para resolver primeiro, e reportaria mais tarde. Tai-woo, desconfiado do comportamento estranho do primo nos últimos dias, alertou que o chefe queria falar com ele ainda naquele dia. Assim que Tai-woo se afastou, Min-ho correu para o metrô. Chegou ao mercado noturno de Namdaemun às 7:15, ofegante e ansioso. O local estava lotado,
com barracas vendendo de tudo, desde comida até artesanato. Luzes coloridas iluminavam as ruas estreitas, criando uma atmosfera festiva. Min-ho avistou Ji-eun, parada perto de uma barraca de tteokbokki, olhando ao redor com expressão preocupada. Quando o viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que estava rapidamente se tornando a razão de viver de Min-ho. Ji-eun admitiu que pensou que Min-ho não viria. Ele se desculpou pelo atraso, atribuindo-o ao trabalho. Ela compreendeu e comentou que ele havia chegado na hora certa, pois estava faminta. Passaram as horas seguintes explorando o mercado, provando diferentes comidas, conversando e rindo. Ji-eun contou sobre seu dia, sobre como um professor havia elogiado seu ensaio sobre poesia moderna, sobre sua animação com a possibilidade de um estágio em uma escola no próximo semestre. Min-ho a escutava, fascinado por sua paixão e otimismo, tão diferentes de seu mundo de cinismo e desconfiança. Quando Ji-eun notou que ele parecia distante, Min-ho assegurou que estava bem, apenas feliz por estar ali com ela. E era verdade. Apesar do clã, das mentiras e do perigo constante, ele estava genuinamente feliz naquele momento. Pararam em frente a uma barraca que vendia lanternas de papel, semelhantes às que haviam soltado no festival. Ji-eun comentou sobre a semelhança, perguntando se Min-ho achava que seus desejos se realizariam. Olhando para ela, para seu rosto iluminado pelas luzes coloridas do mercado, Min-ho sentiu algo se quebrar dentro dele. Como poderia continuar mentindo? Como poderia continuar vivendo essa dupla vida? Min-ho começou a dizer que havia algo que precisava contar a Ji-eun. Ela percebeu a gravidade em seu tom, e sua expressão mudou para preocupação. Nesse momento, o celular de Min-ho tocou. Era seu tio. Ignorar sua ligação não era uma opção. Min-ho atendeu a chamada, afastando-se um pouco de Ji-eun. Seu tio exigiu saber onde ele estava, mencionando que Tai-woo havia falado sobre um assunto pessoal. Min-ho mentiu, dizendo que estava em Myeongdong, resolvendo um assunto relacionado a um dos estabelecimentos em Hongdae. Seu tio ordenou que Min-ho reportasse imediatamente e informou que estava enviando um carro para buscá-lo. Para proteger Ji-eun, Min-ho manteve a mentira sobre estar em Myeongdong e combinou encontrar o motorista na entrada principal do mercado em 15 minutos. Ao retornar para Ji-eun, Min-ho explicou com pesar que precisava ir devido a uma emergência no trabalho. A decepção no rosto dela foi dolorosa para ele. Min-ho se desculpou sinceramente, dizendo que realmente queria ficar mais tempo. Ji-eun forçou um sorriso, compreendendo que trabalho era trabalho. Min-ho sugeriu que se encontrassem no dia seguinte no Café Seossula às 3 horas, pois havia algo importante que precisava contar a ela. Ji-eun concordou, e Min-ho se despediu com o coração pesado, sabendo que no dia seguinte teria que tomar uma decisão definitiva. Continuar mentindo, ou revelar a verdade, e arriscar perdê-la para sempre. Capítulo 3. Segredos revelados. O carro preto aguardava Min-ho na entrada de Myeongdong, conforme combinado. Durante o trajeto até a mansão, ele tentou organizar seus pensamentos. Seu tio claramente suspeitava de algo, provavelmente devido aos comentários de Tai-woo sobre seu comportamento estranho nos últimos dias. Min-ho precisava ser cuidadoso e manter sua história consistente. A mansão estava inquietantemente silenciosa quando chegou. Min-ho foi conduzido diretamente ao escritório do tio, que o aguardava sentado atrás de sua imponente mesa, com um copo de uísque na mão, observando a cidade pela janela panorâmica. Após um silêncio prolongado, tática que seu tio frequentemente usava para desestabilizar as pessoas, Kang Sung-min perguntou a Min-ho se ele sabia por que o império familiar havia sido construído. Min-ho respondeu automaticamente que era para proteger a família, repetindo o que o tio sempre dizia. Seu tio então explicou que o que ameaçava uma família como a deles eram distrações, lealdades divididas e segredos. O coração de Min-ho acelerou, mas ele manteve a expressão neutra, negando ter segredos. Kang Sung-min questionou por que Tae-woo relatava que Min-ho estava agindo estranhamente, porque ele tinha assuntos pessoais para resolver quando deveria estar focado nos negócios da família.
Min-ho argumentou que estava cumprindo suas obrigações e que Hongdae progredia conforme o planejado. Seu tio mencionou a súbita misericórdia com o livreiro e a ausência inexplicada naquela noite. Min-ho manteve sua história sobre estar investigando potenciais negócios em Myeongdong para expandir o território. Após observá-lo longamente, Kang Sung-min perguntou se Min-ho sabia o que acontecia com membros da família que desenvolviam interesses externos. A ameaça velada não passou despercebida. Min-ho conhecia bem o destino daqueles que tentavam deixar o clã ou eram considerados desleais. Seu tio então revelou que tinha grandes planos para Min-ho, considerando-o inteligente e cauteloso, diferente do impulsivo Tai-woo. Com o tempo, Min-ho poderia assumir responsabilidades maiores no clã. A ideia, que uma vez teria enchido Min-ho de orgulho, agora causava apenas um vazio no estômago. Desde que conhecera Ji-eun, a perspectiva de passar o resto da vida no mundo do crime havia perdido todo o apelo. Min-ho respondeu mecanicamente que era uma honra, e seu tio o dispensou com um aviso claro. Sem mais assuntos pessoais por enquanto, pois havia trabalho a fazer. Ao retornar ao apartamento, exausto física e emocionalmente, Min-ho refletiu sobre o que diria a Ji-eun no dia seguinte. Como explicaria que era parte de uma organização criminosa? Como poderia esperar que ela compreendesse, muito menos aceitasse? A resposta era simples: não poderia. Ji-eun representava luz, bondade e esperança, enquanto ele era sombra, violência e desespero. Seus mundos eram incompatíveis. O melhor que Min-ho poderia fazer era afastá-la gentilmente, protegendo-a da escuridão que o cercava. Na manhã seguinte, Min-ho acordou determinado a contar a verdade a Ji-eun, e então se afastar, por mais doloroso que fosse. Passou a manhã com Tai-woo, supervisionando as operações em Hongdae. Às 2:30, inventou uma desculpa e dirigiu-se ao café Seosula, chegando cedo para escolher uma mesa afastada que oferecesse privacidade. Ji-eun chegou pontualmente às 3, seu rosto iluminando-se ao ver Min-ho. Mesmo vestida de forma despretensiosa, com um vestido simples e cabelo preso em rabo de cavalo casual, ela era a pessoa mais bonita que Min-ho já havia visto. Após trocarem cumprimentos, Ji-eun perguntou o que Min-ho queria contar. Ele hesitou, incerto por onde começar. Como explicar que sua vida inteira era uma mentira? Como revelar que era membro de uma das organizações criminosas mais temidas de Seul? Min-ho começou explicando que não havia sido completamente honesto sobre seu trabalho. Não era apenas segurança. Ele pertencia a uma organização que extorquia dinheiro de comerciantes, que ameaçava pessoas, que operava nas sombras da lei. Ji-eun ouviu em silêncio, sua expressão mudando gradualmente de confusão para compreensão. Quando Min-ho terminou, esperava ver medo, repulsa ou desapontamento em seus olhos. Em vez disso, viu algo que não esperava: compaixão. Ji-eun perguntou se Min-ho queria aquela vida. Ele respondeu honestamente que não, que nunca quis, mas nasceu nela. Seu tio o criou após a morte dos pais, e o clã era a única família que conhecia. Não sabia como escapar. Para surpresa de Min-ho, Ji-eun estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. Ela disse que acreditava que pessoas podiam mudar, que todos mereciam uma segunda chance. Perguntou se Min-ho queria essa chance. A pergunta o pegou desprevenido. Queria? Claro que sim. Desde que conhecera Ji-eun, não conseguia parar de imaginar uma vida diferente. Uma vida à luz do dia, sem medo, sem violência. Mas como? O clã não permitiria que ele simplesmente saísse. Ji-eun sugeriu que ele poderia denunciar o clã às autoridades em troca de proteção. Min-ho explicou que não era tão simples. O clã tinha conexões na polícia, e qualquer movimento suspeito seria reportado ao seu tio antes mesmo que Min-ho pudesse agir. Enquanto discutiam possibilidades, o celular de Min-ho tocou. Era Tai-woo novamente. Min-ho ignorou a chamada, mas sabia que não poderia continuar fazendo isso por muito tempo. Ji-eun percebeu sua tensão e perguntou se era trabalho. Min-ho assentiu, explicando que seu primo provavelmente estava procurando por ele. Precisava voltar antes que suspeitassem demais. Antes de se separarem, Ji-eun fez Min-ho prometer que pensaria seriamente sobre deixar o clã. Ela acreditava que havia um caminho,
mesmo que não fosse fácil ou óbvio no momento. Min-ho prometeu, embora não tivesse certeza se era uma promessa que poderia cumprir. Combinaram de se encontrar novamente em 2 dias, dando a Min-ho tempo para pensar e planejar. Despediram-se com um abraço rápido, ambos conscientes de que estavam entrando em território perigoso. Min-ho retornou à mansão do clã, onde Tai-woo o esperava com notícias perturbadoras. Seu tio havia ordenado vigilância sobre ele. Tai-woo, preocupado com o primo, decidiu alertá-lo em vez de simplesmente seguir as ordens. Ele suspeita que você está escondendo algo, Min-ho. Ou alguém, disse Tai-woo, seu tom mais sério do que nunca. Seja o que for, ou quem for, afaste-se enquanto pode. Você conhece o tio. Ele não tolera deslealdade. Min-ho agradeceu o aviso, percebendo que a situação era ainda mais grave do que imaginava. Seu tio não apenas suspeitava, estava ativamente investigando. O tempo estava se esgotando. Naquela noite, Min-ho não conseguiu dormir. Sua mente girava com possibilidades, nenhuma delas boa. Se continuasse vendo Ji-eun, eventualmente seu tio descobriria. Se tentasse deixar o clã, seria considerado traidor. Se permanecesse e cortasse laços com Ji-eun, perderia a única pessoa que o fazia querer ser melhor. Na manhã seguinte, Min-ho tomou uma decisão. Não poderia continuar vivendo nas sombras, não depois de ter vislumbrado a luz. Precisava encontrar uma maneira de deixar o clã, não apenas por Ji-eun, mas por si mesmo. Passou o dia agindo normalmente, participando das operações do clã, reportando ao tio, mantendo as aparências. Mas internamente, estava planejando sua fuga. Precisaria de dinheiro, documentos, um lugar para se esconder. E precisaria proteger Ji-eun a todo custo. À noite, quando finalmente teve um momento sozinho, Min-ho ligou para um antigo contato. Um policial que devia favores ao clã, mas que Min-ho sabia ter um código moral diferente dos outros. Marcaram um encontro discreto para o dia seguinte. Min-ho sabia que estava arriscando tudo, mas pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo a coisa certa. Adormeceu pensando em Ji-eun, em seu sorriso, em sua crença de que todos mereciam uma segunda chance. Ele estava determinado a não desperdiçar a sua. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. Capítulo 4. A escolha. O encontro com o policial, detetive Choi, ocorreu em um local discreto longe dos territórios do clã. Min-ho explicou sua situação. Queria deixar o clã e estava disposto a fornecer informações em troca de proteção, não apenas para si, mas também para uma pessoa inocente que poderia estar em perigo devido à sua associação com ele. O detetive Choi ouviu atentamente, seu rosto revelando pouco sobre seus pensamentos. Quando Min-ho terminou, o policial permaneceu em silêncio por um longo momento. Você entende o que está pedindo? Perguntou finalmente. Proteção a testemunhas significa desaparecer. Nova identidade, novo local, cortar todos os laços com sua vida anterior. Está pronto para isso? Min-ho assentiu. Estava pronto para deixar tudo para trás. O clã Seul, sua identidade. A única coisa que não queria deixar era Ji-eun, mas sabia que a decisão final seria dela. O detetive Choi explicou que precisaria de provas concretas. Documentos, gravações, qualquer coisa que pudesse incriminar o clã Jiangsu. Sem provas, não haveria acordo. Min-ho concordou em reunir o que pudesse, sabendo que estava se colocando em risco ainda maior. Combinaram de se encontrar novamente em 3 dias. Min-ho teria esse tempo para coletar provas e colocar seus assuntos em ordem. O detetive forneceu um número de telefone seguro para emergências e alertou Min-ho para ser extremamente cauteloso. Após o encontro, Min-ho dirigiu-se ao dormitório de Ji-eun. Não haviam combinado de se ver naquele dia. Mas ele precisava falar com ela, explicar o que estava acontecendo, dar a ela a chance de se afastar enquanto ainda era seguro. Ji-eun ficou surpresa ao vê-lo esperando do lado de fora do dormitório, mas seu rosto se iluminou com aquele sorriso que Min-ho tanto adorava. Caminharam até um parque próximo, onde poderiam conversar com mais privacidade. Min-ho explicou seu plano: reunir provas contra o clã,
fazer um acordo com a polícia, entrar no programa de proteção a testemunhas. Explicou também os riscos e o que significaria para ela se decidisse ficar ao seu lado. Teria que deixar tudo para trás: estudos, amigos, família, sonhos. Ji-eun ouviu em silêncio, seu rosto sério enquanto absorvia cada palavra. Quando Min-ho terminou, esperando sua rejeição, ela fez algo que o surpreendeu completamente. Segurou seu rosto entre as mãos e o beijou suavemente nos lábios. Eu acredito em você, Min-ho, disse ela quando se separaram. Acredito que você pode mudar sua vida. E quero estar ao seu lado quando isso acontecer. Min-ho sentiu uma emoção avassaladora. Alívio, gratidão, amor. Sim, amor. Havia se apaixonado por Ji-eun, por sua bondade, sua força, sua capacidade de ver além das sombras, até o homem que ele poderia ser. Mas também sentiu medo. Ji-eun não compreendia totalmente o perigo. O clã Jiangsu não era uma gangue comum. Era uma organização poderosa com conexões em todos os níveis da sociedade. Se descobrissem o que Min-ho estava planejando, não haveria lugar seguro para ele ou para qualquer pessoa associada a ele. Min-ho explicou isso a Ji-eun, tentando fazê-la entender a gravidade da situação. Ela ouviu atentamente, mas sua determinação não vacilou. Tenho 2 semanas até o fim do semestre, disse ela. Posso terminar meus exames e então estaremos livres para ir. Minha família entenderá eventualmente. Min-ho queria argumentar, dizer que era muito perigoso, que ela deveria continuar sua vida normal enquanto ele resolvia a situação. Mas o olhar determinado nos olhos de Ji-eun o deteve. Ela havia feito sua escolha, assim como ele havia feito a sua. Nos dias seguintes, Min-ho viveu uma vida dupla ainda mais perigosa. Durante o dia, continuava suas atividades no clã, agindo como se nada tivesse mudado. À noite, secretamente copiava documentos, gravava conversas, reunia provas que pudessem incriminar seu tio e outros membros de alto escalão do clã. Encontrava-se com Ji-eun sempre que possível, geralmente em locais públicos onde seria difícil serem observados sem que percebessem. Planejavam seu futuro, sonhavam com uma vida longe das sombras. Mas a felicidade de Min-ho era constantemente sombreada pelo medo. Notava olhares suspeitos de outros membros do clã, percebia que Tae-woo estava cada vez mais distante, como se soubesse que algo estava acontecendo mas não quisesse se envolver. Na véspera de seu encontro com o detetive Choi, Min-ho estava em seu apartamento organizando os documentos que havia coletado quando ouviu uma batida na porta. Era tarde da noite e ele não esperava ninguém. Com cautela, verificou pelo olho mágico. Era Tae-woo, sozinho e parecendo agitado. Min-ho abriu a porta, mantendo uma mão próxima à arma que sempre carregava. Precisamos conversar, disse Tae-woo, entrando rapidamente e fechando a porta atrás de si. Não temos muito tempo. Min-ho observou o primo com desconfiança. Haviam crescido juntos, mas o clã havia ensinado a ambos que lealdade familiar só ia até certo ponto. O tio sabe, disse Tae-woo sem rodeios. Não tudo, mas o suficiente. Ele sabe sobre a garota. Mandou homens seguirem você nos últimos dias. O sangue de Min-ho gelou. Ji-eun estava em perigo. Como você sabe disso? Perguntou, tentando manter a calma. Porque eu deveria liderar a equipe que vai conversar com ela amanhã, respondeu Tae-woo, sua expressão sombria. O tio quer enviar uma mensagem. Quer que você entenda que não há saída do clã. Min-ho sentiu uma raiva cega se apoderar dele. Se alguém tocasse em Ji-eun? Por que está me contando isso? Perguntou, estudando o rosto do primo em busca de sinais de traição. Tae-woo suspirou, parecendo subitamente mais velho e cansado. Porque você é meu primo. Porque crescemos juntos. Porque eu também já quis sair uma vez. A confissão surpreendeu Min-ho. Tae-woo sempre pareceu o mais leal, o mais dedicado ao clã. O que aconteceu? Perguntou Min-ho. Ela se chamava Su-jin, respondeu Tae-woo, seus olhos distantes como se visse um fantasma. Era professora, nos conhecemos por acaso, assim como você e sua universitária. Me apaixonei. Planejei fugir com ela. Min-ho nunca havia ouvido essa história. O que aconteceu com ela?
O silêncio de Taiwu foi resposta suficiente. Min-ho sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O tio descobriu, continuou Taiwu finalmente. Deu-me uma escolha. O clã ou ela. Escolhi o clã. Achei que ele a deixaria em paz se eu terminasse tudo. Estava errado. Min-ho compreendeu o que não estava sendo dito. Seu tio havia eliminado a distração de Taiwu, mesmo após ele ter escolhido o clã. Não cometa o mesmo erro que eu, disse Taiwu, sua voz carregada de emoção contida. Não escolha o clã. Não deixe que ele a machuque. O que você sugere? Perguntou Min-ho, sua mente já correndo com possibilidades. Fuja. Agora. Esta noite. Pegue a garota e desapareça. Tenho contatos que podem ajudar, pessoas fora do alcance do tio. Min-ho hesitou. Seu plano com o detetive Choi estava quase completo. Em apenas alguns dias, poderiam estar sob proteção oficial. Não há tempo para o que quer que você esteja planejando, insistiu Taiwu, como se lesse seus pensamentos. O tio vai agir amanhã. Você tem que ir esta noite. Min-ho sabia que o primo estava certo. Não poderia arriscar a vida de Ji-eun esperando pelo acordo com a polícia. Precisavam fugir imediatamente. Obrigado, disse a Taiwu, a gratidão sincera em sua voz. Taiwu assentiu. Considere como pagamento de uma dívida. Dívida com alguém que não pude salvar. Ele entregou a Min-ho um envelope. Dinheiro, contatos, um lugar para ficar inicialmente. Depois disso, você está por conta própria. Min-ho aceitou o envelope, sentindo o peso da confiança de seu primo. E você? O tio vai suspeitar quando descobrir que me avisou. Taiwu deu de ombros. Vou negar, claro. Dizer que você já havia desaparecido quando cheguei. Ele pode não acreditar, mas não tem provas. Além disso... Ele fez uma pausa, um sorriso triste em seus lábios. Talvez já seja hora de eu também fazer algumas escolhas diferentes. Os primos se abraçaram brevemente, um gesto raro em sua relação geralmente formal e distante. Então, Taiwu partiu, deixando Min-ho com pouco tempo para agir. Min-ho rapidamente reuniu o essencial: dinheiro, documentos, algumas roupas. Ligou para Ji-eun, mantendo a voz calma apesar da urgência. Precisamos ir esta noite, disse simplesmente. Estarei no seu dormitório em 30 minutos. Traga apenas o essencial. Para crédito de Ji-eun, ela não fez perguntas, apenas concordou e desligou. Min-ho admirou sua força, sua confiança nele mesmo em uma situação tão extrema. Antes de sair, Min-ho fez uma última coisa. Reuniu todas as provas que havia coletado contra o clã e as colocou em um envelope endereçado ao detetive Choi, junto com uma carta explicando sua partida repentina. Deixou o envelope com o porteiro de seu prédio, com instruções para entregá-lo no dia seguinte. Não era o plano ideal, mas era o melhor que poderia fazer nas circunstâncias. As provas ainda chegariam às autoridades, e ele e Ji-eun estariam longe quando isso acontecesse. Quando Min-ho chegou ao dormitório de Ji-eun, ela já o esperava do lado de fora com uma pequena mochila. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Sem palavras, entrou no carro de Min-ho. Apenas quando estavam na estrada, deixando Seul para trás, Ji-eun perguntou: o que aconteceu? Min-ho explicou brevemente a visita de Taiwu, a descoberta de seu tio, o perigo iminente. Ji-eun ouviu em silêncio, sua mão encontrando a de Min-ho sobre o câmbio. Para onde vamos? Perguntou finalmente. Busan, inicialmente, respondeu Min-ho. Taiwu tem contatos lá. Depois, talvez Jeju. Ou fora do país, se necessário. Ji-eun assentiu, olhando pela janela para as luzes de Seul diminuindo na distância. Min-ho esperava ver arrependimento em seu rosto, tristeza por deixar tudo para trás. Em vez disso, viu determinação e, surpreendentemente, um leve sorriso. Sempre quis ver Jeju, disse ela, apertando a mão de Min-ho. Naquele momento, dirigindo pela noite com Ji-eun ao seu lado, Min-ho sentiu algo que não sentia desde a infância. Esperança. Esperança de um futuro diferente, de uma vida além das sombras. Não seria fácil. Estariam sempre olhando por cima do ombro, pelo menos até que seu tio fosse preso ou perdesse seu poder.
mas estariam juntos. E pela primeira vez, Min-ho sentia que isso era suficiente. Capítulo 5. Renascimento. 6 meses se passaram desde que Min-ho e Ji-eun fugiram de Seul. Estabeleceram-se em uma pequena vila de pescadores na costa de Jeju, longe do alcance imediato do clã Jiangsu. A casa que alugaram era modesta, mas com vista para o mar, um luxo que compensava a simplicidade do resto. Min-ho encontrou trabalho em um barco de pesca local. O trabalho era árduo, mas honesto, algo que nunca pensou que valorizaria tanto. Ji-eun conseguiu uma posição como professor assistente na escola local, ensinando literatura para crianças. Não era a carreira acadêmica que havia planejado, mas seus olhos brilhavam quando falava sobre seus alunos. Viviam discretamente, usando nomes falsos, mantendo-se afastados de redes sociais e evitando chamar atenção. Aos poucos, começaram a construir uma nova vida, a criar novas memórias para substituir as antigas. Todas as manhãs, Min-ho acordava antes do amanhecer para ir ao mar. Todas as noites, voltava para encontrar Ji-eun, esperando, geralmente com um livro nas mãos. Jantavam juntos, conversavam sobre seu dia, faziam planos para um futuro que pela primeira vez parecia possível. Às vezes, Min-ho acordava no meio da noite, assombrado por pesadelos de seu passado, temendo que o clã os encontrasse. Nesses momentos, Ji-eun o abraçava em silêncio até que sua respiração se acalmasse, até que o medo cedesse lugar à paz que apenas ela conseguia trazer. Ocasionalmente verificavam as notícias de Seul, buscando informações sobre o clã Jiangsu. 3 meses após sua fuga, os jornais noticiaram uma grande operação policial que resultou na prisão de vários membros de alto escalão de uma organização criminosa que operava na região metropolitana de Seul. O nome de Kang Sung-min estava entre os detidos. As provas que Min-ho havia deixado para o detetive Choi aparentemente surtiram efeito. O clã não havia sido completamente desmantelado. Organizações como aquela tinham raízes profundas, mas havia sido significativamente enfraquecido. Não havia menção a Taiwu nos artigos que encontraram. Min-ho esperava que o primo tivesse conseguido sua própria saída, sua própria segunda chance. Em uma tarde particularmente bonita, Min-ho e Ji-eun caminhavam pela praia, descalços na areia ainda quente do sol do dia. O mar estava calmo, refletindo o céu que começava a se tingir com as cores do pôr do sol. "Você se arrepende?" perguntou Min-ho, uma pergunta que raramente fazia, temendo a resposta. Ji-eun parou de caminhar, virando-se para encará-lo. "De quê?" "De tudo. De ter vindo comigo, de ter deixado sua vida para trás." Ela sorriu, aquele sorriso que havia capturado o coração de Min-ho desde o primeiro momento. "Não deixei minha vida para trás, Min-ho. Trouxe-a comigo. Apenas mudei o cenário." Min-ho sentiu seu coração se expandir com amor e gratidão. "Você merecia mais do que isso. Merecia terminar seus estudos, se tornar professora universitária como sonhava." Ji-eun se aproximou, tocando a cicatriz no rosto de Min-ho. Um gesto que havia se tornado íntimo entre eles. "Ainda posso fazer isso um dia, quando for seguro. Mas mesmo que nunca aconteça, não me arrependerei. Escolhi você, Min-ho. Escolhi nós." Min-ho a puxou para um abraço, sentindo o calor de seu corpo contra o dele, o cheiro de seu cabelo, a solidez de sua presença. Como alguém como ele havia merecido alguém como ela? "Tenho algo para você", disse, afastando-se ligeiramente para tirar uma pequena caixa do bolso. Ji-eun olhou para a caixa com surpresa. Min-ho a abriu, revelando um simples anel de prata com uma pequena pedra azul. "Não é muito", disse ele, subitamente nervoso. "Mas é honesto. Como a vida que estou tentando construir. Como o amor que sinto por você." Os olhos de Ji-eun se encheram de lágrimas enquanto Min-ho continuava. "Park Ji-eun, você me mostrou que sempre há escolhas. Você me deu coragem para fazer a minha. Agora estou pedindo que faça mais uma escolha. Quer se casar comigo?" Ji-eun não respondeu imediatamente. Em vez disso, pegou a mão de Min-ho e a colocou sobre seu ventre. "Nós", disse ela suavemente.
Quer se casar conosco? Minho olhou para ela sem compreender por um momento. Então a realização o atingiu. Você está... Ji-eun assentiu, seu sorriso mais radiante do que nunca. Descobri ontem. Queria encontrar o momento certo para contar. Minho sentiu uma onda de emoções tão intensa que mal conseguia respirar. Medo, alegria, esperança, amor. Tudo misturado em um turbilhão que ameaçava derrubá-lo. Um bebê, sussurrou, sua mão ainda sobre o ventre de Ji-eun, como se pudesse sentir a nova vida que crescia ali. Nosso bebê. Então, disse Ji-eun, trazendo-o de volta ao momento presente. Sua pergunta? Minho riu, um som de pura alegria que raramente permitia a si mesmo. Sim, minha pergunta. Park Ji-eun, você e nosso filho, ou filha, me dariam a honra de se tornarem minha família? Oficialmente? Sim, respondeu ela simplesmente, estendendo a mão para que Minho colocasse o anel. Sim para tudo. Minho deslizou o anel em seu dedo, maravilhando-se com como algo tão simples podia significar tanto. Então a beijou, tentando transmitir através daquele beijo tudo que palavras não conseguiriam expressar: gratidão, promessa, devoção. Quando se separaram, o sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu e o mar em tons de laranja e rosa. Minho pensou nas lanternas que haviam soltado juntos no festival, tanto tempo atrás. Seu desejo havia sido por uma segunda chance. Agora, olhando para Ji-eun, para o anel em seu dedo, pensando no bebê que crescia dentro dela, percebeu que seu desejo havia se realizado de maneiras que jamais poderia ter imaginado. Ainda havia perigos. O clã, mesmo enfraquecido, ainda existia. Seu tio, mesmo preso, ainda tinha conexões. Eles ainda precisariam ser cautelosos, ainda precisariam olhar por cima do ombro de vez em quando. Mas naquele momento, com o sol se pondo sobre o mar e Ji-eun em seus braços, Minho permitiu-se acreditar que o futuro poderia ser brilhante. Que as sombras de seu passado poderiam finalmente dar lugar à luz. Vamos para casa, disse Ji-eun, entrelaçando seus dedos nos dele. Casa. Uma palavra que antes não significava nada para Minho além de um lugar para dormir. Agora significava tudo: segurança, pertencimento, amor. Ji-eun havia lhe dado isso. Ji-eun e a criança que viria. Enquanto caminhavam de volta pela praia, mãos dadas, Minho pensou em todas as escolhas que o haviam trazido até ali. A escolha de parar naquela noite no campus. A escolha de marcar um encontro no café. A escolha de ser honesto, de buscar redenção, de acreditar que merecia algo melhor. E a escolha mais importante de todas. A escolha de Ji-eun, de ver além de suas sombras, de acreditar nele quando ele mal acreditava em si mesmo, de amá-lo não apesar de seu passado, mas incluindo-o como parte de quem ele era. O sol finalmente desapareceu no horizonte, mas Minho não sentia mais medo da escuridão. Agora sabia que mesmo nas noites mais escuras, havia sempre a promessa do amanhecer. E ele não estaria sozinho para vê-lo. Fim.